noite. Pode sentar, por favor. Todos podem sentar. Mais uma vez, boa noite para todos. Vocês que estão aqui nos acompanhando por São Paulo, aqueles que nos acompanham lá no Rio Grande do Sul, jovens de todo o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Eu acredito que a América do Sul está acompanhando também, pastor Fábio, o pessoal do Chile, pastor Leonardo, enfim, pastor Leandro, todo mundo que está conectado. Eu preciso que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos lhe falar. Nós costumamos dizer que ser jovem é nunca o quê? Deixar de sonhar. Ser jovem é nunca deixar de sonhar. Porém, eu quero falar com vocês sobre um jovem que estava jogado à beira do caminho. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, porque você tem que compreender que a juventude de hoje, ela se encontra perdida, sem direção. Os jovens que nós estamos evangelizando, que você tem cuidado, eles se encontram sem direção, completamente perdidos, não sabem o caminho certo, não sabem que caminho trilhar, não sabem escolher. Na verdade, quando pensam em escolher, acabam escolhendo errado, né? Isso aconteceu conosco, pelo menos nós temos o livre-arbítrio, a gente decide, nós decidimos o que escolher, o caminho que escolher. E enquanto eu não tinha escolhido o caminho de Jesus, eu só me metia em furada. Era só problema, só dificuldade, cada vez ficava pior. É um abismo puxando um outro, né? É uma bola de neve. Você sai de um problema, entra no outro, e pior de tudo, você não consegue solucionar nenhum. É um problema aumentando, se tornando pior. É terrível. É exatamente uma bola de neve. Começa pequeno, vai crescendo, crescendo, chega uma hora que vira uma avalanche na vida do jovem, como aconteceu na nossa vida. E a juventude brasileira, e a juventude no geral, eles querem sonhar. Por mais que o jovem queira curtir apenas o momento, que é um erro, a juventude pensa muito no presente. Ela dificilmente se dedica para ter um futuro promissor, só quer curtir o momento. Mas, querendo ou não, o jovem traz dentro de si um sonho de ser alguém na vida, um sonho de ser feliz no amor, um sonho de ser feliz dentro de casa, porque quantos jovens que você e eu conhecemos que não têm paz dentro de casa? Mas são muitos. Eu, por exemplo, não conseguia ficar bem dentro de casa. Eu olha que meu pai e minha mãe eram tudo legal, mas o problema estava comigo, o problema era eu, não era meu pai, não era minha mãe, o problema estava em mim. Então dentro de casa eu ficava incomodado. Mas eu tinha um sonho de ser feliz, um sonho de ter uma família bacana, a minha própria família, mas por mais que eu tivesse todos esses sonhos, eu não conseguia ver um jeito de realizá-los. E essa juventude, ela chega até a gente, jovens como eu, como vocês chegaram na igreja, eles chegam até nós sem saber como solucionar os seus problemas. Eles chegam até nós completamente desesperados, sem saber o que fazer. Por isso, o teu papel, o nosso papel, é de suma importância. Repare que a Bíblia fala sobre um jovem chamado Bartimeu, e eu quero falar novamente sobre esse rapaz. Um jovem que vivia à beira do caminho, com uma capa que lhe dava condição de mendigar, e as pessoas se compadeciam dele, jogavam moedas para que dali ele tirasse o sustento. Só que a palavra Bar quer dizer filho, Timeu, ou seja, ele tinha família, tinha ou não tinha? Porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ele tinha um pai, mas ele era cego. Desculpa esse barulho que é o microfone, tá, pessoal? O microfone não está legal. Ele era um rapaz cego, sem perspectiva de futuro, desprezado pela própria família e jogado às traças pela própria sociedade. O único sustento que ele tinha, moedas que as pessoas tinham pena dele, jogavam. Diga esse microfone está desligado. As pessoas tinham pena de Bartimeu e jogavam moedas para que dali tirasse sustento. Ele era cego, então ele não tinha visão nenhuma, ele não alcançava, ele não enxergava absolutamente nada. Diante dele, ele não via saída, sim ou não? Não enxerga a saída. Para onde ela olha, só vê escuridão. O rapaz que entra no mundo das drogas, que entra no mundo do crime,
Quando ele entra, já diz, é um caminho sem volta, sim ou não? Já fala para ele, é um caminho sem... Mas vem cá, quem aqui já foi usuário de drogas? Levante as mãos. Para você foi um caminho sem volta. Você está me entendendo? Mas é onde eu quero chegar. Para você que me acompanha no Brasil, talvez você já foi. Já viveu à margem da sociedade. Deixa no mute aí, por favor. Você já viveu à margem da sociedade. Mas chegou até você. Eu não sei, está muito ruim o microfone. Desculpa, tá? Vocês que estão me acompanhando. Vamos tentar aqui para poder ganhar tempo. Desculpa. Você vivia à margem da sociedade. Nós vivíamos. Muitas pessoas viveram à margem da sociedade. Você não enxergava um palmo na frente. Quem aqui, antes de chegar na Igreja Universal e conhecer o trabalho de Força Jovem, não via futuro para você? Levante as mãos. Olha quantas pessoas. Você não conseguia enxergar futuro. Você simplesmente estava vivendo o momento. Quem aqui vivia muito só o momento? Levante as mãos. É assim. Porém, Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigo, aonde as pessoas tinham pena dele, e ele jogava moedas para o seu sustento. Ele ouviu falar que por ali ia passar um homem chamado Jesus. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus por ali ia passar, ele percebeu que ali estava uma oportunidade para ele mudar de quê? De vida. Espera aí. Ele ouviu falar. Isso quer dizer que o meu papel, o seu papel, é chegar até esses jovens Bartimeus que se encontram por esse Brasil afora, que se encontram aí, pastor Fábio, na Argentina, no Chile, na América do Sul, essa juventude que vive jogada, perambulando, não sabe o que fazer, sem destino, sem futuro, sem metas. Ela tem que ouvir falar desse tal Senhor Jesus. Um dia, quando eu estava pensando em dar cabo da minha vida, como eu já contei aqui para vocês, na beira da Dutra, tentando me jogar na rodovia, eu ouvi falar, me evangelizaram, falaram desse Jesus para mim. Os meus olhos que estavam completamente fechados, eles o quê? Se abriram. Que foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele ouviu que Jesus estava passando por ali e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Naquele momento, uma multidão começou a dizer: não incomode o mestre. Isso sempre vai acontecer. São chamados opositores de sonhos. Quando você se levanta como um sonhador e você apresenta o seu sonho, os opositores dos sonhos vão se levantar contra você. Os opositores dos sonhos vão se levantar para que você continue cego, desprezado, esquecido e seja chamado de mais um no meio de uma multidão. Porque ninguém quer. Hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Cada um está preocupado com si. Dificilmente alguém estende a mão para poder ajudar o outro. O máximo que faz é jogar migalhas. Que é o que fazia com quem? Com Bartimeu. O máximo que se fazia por aquele jovem eram trocados que eram jogados ali para ele. Mas ninguém chegava até ele para resolver o problema. E de repente, quando aquele rapaz toma uma atitude de mudar de vida, quando aquele rapaz, ele diz que vai mudar, ele se levanta, ele começa a clamar, ele começa a expor o seu sonho, rapidamente se levanta uma turma para dizer: não incomode o mestre, não perturba, fica na tua. E é o que acontece com você. É o que acontece com essa juventude. Quando o jovem tenta manifestar uma fé, quando ele tenta dar um passo, automaticamente os opositores dos sonhos se levantam para poder fazer com que ele fique ali prostrado. É o rapaz que começou numa faculdade, vamos colocar assim, e ele diz: olha, eu vou ser professor. Aí o amigo dele fala assim: essa classe não dá dinheiro, todo mundo morre de fome. Mas o sonho dele era ser professor, era ser professora. Naquele momento, o sonho foi abortado. Sim ou não? Porque se levantou um opositor do sonho com pensamento, com palavras negativas, com palavras que fizeram com que esse jovem abortasse o seu sonho, e automaticamente ele continua cego, prostrado, jogado, esperando que alguma coisa aconteça.
Só que vai acontecer alguma coisa? Nada. Nada acontece se nós não tomarmos uma atitude. A vida de Bartimeu só mudou quando ele tomou uma o quê? Atitude. Em primeiro lugar, ele ouviu o quê? Falar que Jesus estava ali. Segundo lugar, ele se levantou. Terceiro lugar, jogou fora a capa. Não aceitou mais a pena. Porque tem gente que gosta de ser chamado de coitadinho, né? Tadinho de fulano, coitadinho de Beltrano, pô, que pena de Beltrano, coitado. Existem pessoas que gostam dessa conotação. O salmista Davi falou que a minha alma não aceita o quê? Consolo. Você não tem que aceitar esses consolos, palavras, dizendo você, tadinho de você, coitadinho, que peninha nova. Nós vivemos pela nossa fé. Então, primeiro lugar, ouviu falar. Segundo, levantou. Terceiro, jogou a capa. E depois, expôs o sonho. Automaticamente os opositores vão começar a dizer: não incomode, pai, volta para o teu canto, não se levanta, sai daqui. Mas quanto mais as pessoas, a multidão clamava, quanto mais a multidão fazia com que, tentava fazer com que Bartimeu ficasse quieto, mais ele o quê? Gritava. Mais ele colocava o sonho na frente. E isso fez com que Jesus, no meio daquela multidão, parasse, virasse para ele e fez a pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E é exatamente esse o nosso papel. O nosso papel é conduzir esses jovens Bartimeus que chegam até nós e aqueles que ainda não vieram, porque precisam ouvir falar. É necessário ouvir falar. Só que nós temos que fazer com que esse evangelho, com que esse Jesus chegue até essa juventude, através do quê? Da pregação do evangelho, seja através da Folha Universal, através da internet, porque a internet ela pode ser uma via de duas mãos, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal, mas você que decide o que vai fazer. Nós procuramos usar a internet para fazer o quê? Para a imprensa. Nós estávamos ali usando a internet, falando para o Brasil inteiro, para o mundo todo, levando o trabalho da Força Jovem. Você tem Orkut, mas você quer Orkut para quê? Para poder falar com seus amiguinhos? Ou você quer usar isso para poder ganhar almas? Você tem Facebook, para quê? Para postar uma foto assim? É fotinha assim, fotinha no espelho assim, ó. É um monte de fotinhas, mas para que isso? Qual é o seu objetivo? Vou trocar o microfone para poder falar com você. Você não pode querer usar a internet para divulgar suas fotinhas lindas, você e seu cachorrinho. E você pode fazer isso? Pode. Mas por que não utilizar para ganhar o quê? Almas. É igual nós tivemos que tirar o chat do Força Jovem Brasil. Por quê? Porque o pessoal estava usando aquilo para ficar zoando. A brincadeira, eu pensei que o chat ia ser utilizado para que vocês pudessem trocar informações do que está acontecendo no seu estado, você que é secretária, passar relatório para uma, para outra, conversar, mas não. Então tivemos que ser radical e tirar. Você e eu temos que usar uma forma de fazer com que essa juventude que se encontra aí fora ouça que existe um Jesus que veio para poder mudar. No momento em que esse jovem ouvir isso, então ele vai se levantar, vai jogar a capa fora, que é todo aquele consolo, e você vai conduzir ele a clamar. Repare que o jovem, quando chega na Igreja Universal, nas nossas reuniões, ele chega meio acanhado, não é? Ele chega cabreiro, fica de olho aberto, olhando para todo mundo. A gente fala com Deus, é um olho no pai e outro na mesa, não é assim? Fecha um olho, o outro aberto. Você está vendo, a Força Jovem, ela tem tudo. A partir de agora, eu não sei se vocês estão sabendo, eu quero até, graças a Deus que eu tenho aqui os reitores, o professor Leonardo, que está aqui hoje conosco, e a professora, cadê? Dona Osana, né? Osana, e tem no Rio de Janeiro também a dona Elizabeth. O que acontece? Deixa eu só passar para vocês uma coisa. E nós somos bastante transparentes. A Força Jovem, a partir de agora, vai fazer uma baixa assinada. Porque eu tenho uma filha de 7 anos, faz 8 agora, dia 19 de junho. E eu não aceito que ninguém venha decidir pela minha filha
porque na verdade essa cartilha do kit gay, o pastor Souza, que é vereador, sabe disso. Vai ter uma sessão solene que a gente vai fazer, o Brasil inteiro. Vamos fazer um abaixo assinado, porque eu não aceito, e eu acredito que você também não, que os nossos jovens, que as crianças venham ser orientadas para poder ver se ela é ou não homossexual, gay, lésbica, bissexual. Se você vê o vídeo como eu vi, na verdade não há uma orientação. Ali está fazendo na verdade aquilo ali é uma apologia. É uma apologia, o vídeo é terrível. Vou pegar esse vídeo, eu posso colocar esse vídeo no ar? Eu posso botar no blog? Vou botar amanhã no nosso blog os 3 vídeos que estão ensinando a criança a dizer que a ela escolher. Por acaso, uma criança de 8 anos ela tem poder de escolher se ela vai ser. Meu Deus, eu não estou conseguindo ter. Quando eu vi ontem, eu fiquei desesperado. Então a Força Jovem, a partir de agora, você vai chegar amanhã na sua igreja e vai começar um bom movimento de arrecadação de assinatura. Nós vamos ao presidente, a Dilma ou o vice-presidente, vamos levar, e a Força Jovem da Igreja Universal não aceita, não importa se alguma, esse kit gay dentro das escolas. Para ou continua? É para arrebentar o Brasil todo. Vocês querem isso? Aí na Paraíba, você aceita o kit gay? O pessoal na Paraíba aceita o kit gay? Aceita aí, pô, pastor Samir? Pastor Samir? Nem os homossexuais querem, pô. O governo está impondo isso, está amarrado, não. Rio de Janeiro aceita o kit gay? Nós vamos lutar contra, tá ligado? Você está me entendendo? Olha para mim, agora eu fiquei revoltado. Olha para mim. Por isso que eu falei de Bartimeu. O jovem está cego. E se de repente chega a ter ele uma opção como essa, ele acaba aceitando, porque o jovem, já falamos aqui, ele é como uma esponja. O que você oferece, ele o quê? Absorve. Se o jovem já é uma esponja, quanto mais uma criança. Quanto mais uma criança, nós não vamos parar. A partir de agora, anota aí, o Brasil todo. A partir de amanhã, nós vamos começar um abaixo assinado contra o kit gay dentro das escolas. Na minha escola, não. Quem estuda, vai colher assinatura na escola, vai fazer um movimento. Se você quiser pegar uma tenda branca e ir para a praça e colocar ali, você é contra a favor, vai lá. Se eu sou a favor, então assina não, só quero quem é contra. Sou a favor, quem é a favor não vai assinar não. Vai criar o bullying, você sabe que é o bullying, né? Os valentões. E aí começa a bater, brigar, espancar, todo mundo está amarrado, vai ser um outro problema. Está amarrado. Isso não vai acontecer na Força Jovem, nós vamos trabalhar, vamos invadir as escolas e não vai ter jeito, vai acabar, esse negócio não vai entrar de jeito nenhum nas escolas. Tá ligado? Tá ligado? Voltando a falar do sonho, a juventude precisa sonhar, cara. O jovem é esse Bartimeu que quer ver seu sonho realizado. Porém, eu e você temos que fazer com que esse Jesus chegue até ele, para que ele possa se levantar e ver o seu sonho realizado. Bartimeu chegou até Jesus e perguntou a Jesus, então, o que você quer que eu faça? O que ele falou? Quero ver. E ele passou a enxergar. O jovem, quando chega aqui, a gente chega certo. Não sabe que carreira seguir, não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer da vida, cheio de dúvidas, é um homem em dúvida, ele é um ponto de interrogação. Ele não sabe o que quer. Mas quando ele chega a Jesus, os olhos dele o quê? Se abrem. E no momento que se abre, ele passa então a ter direção. E somos nós os responsáveis para dar a direção a essa juventude. Nós somos não só opositores, mas a Força Jovem é uma fábrica de sonhos. Nós transformamos sonhos em realidade. O jovem que chega até a gente tem que ter o seu sonho realizado. Se o sonho dele, isso da menina, é um dia subir ao altar com o esposo e ali se casar de verbo Rinalda, que assim seja. Se o sonho dele é constituir família, é isso que vai acontecer. Se ele quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, é isso que vai acontecer. Se ele quer se tornar um jogador de futebol, esse é o sonho desse jovem. Na Força Jovem, sonhos vão se tornar realidade. Por isso que hoje você deve ter, quem viu na IUT TV, ou que passou depois na palavra do bispo, nós falávamos bastante sobre dose mais forte, se liga 16, jovem nota 10, cultura e esporte. E atenção Brasil, a partir de agora, os pastores que me acompanham no Brasil inteiro e todos os outros que estão no exterior, estão me acompanhando na América do Sul. Preste bastante atenção, o bispo deixou bem claro que pode ser uma igrejinha pequenininha, sim ou não? Quem ouviu?
Ali existe uma equipe da Força Jovem, existe um líder, existe uma equipe fazendo Dose Mais Forte, Se Liga 16, Jovem Nota 10, Cultura e Esporte. Isso tudo tem que ter em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Porque os Bartimeus estão lá fora, cegos, jogados à própria sorte, sem perspectiva. Eles chegam até nós e os olhos têm que o quê? Tem que se abrir. Os olhos têm que se abrir. E eu fiquei muito feliz hoje quando o Juarez Santos, karateca, me ligou lá do México. Ele estava ouvindo a mensagem do bispo e ele ligou dizendo o seguinte: pastor, inclusive eu cheguei na Igreja Universal sem perspectiva, e hoje eu estou aqui, já sou campeão pan-americano quando teve o Pan Rio, e estou aqui agora disputando o Pan-Americano no México. E é esse o trabalho. Era um rapaz que vivia mais da sociedade, um jovem sem perspectiva nenhuma, hoje é obreiro da igreja, mas foi resgatado através do trabalho da Força Jovem Brasil. Nós não podemos parar. Você é líder, você conduz uma nação. Esse Brasil está aqui, ó, nas nossas mãos, para poder revolucionar, para poder levantar essa nação, para fazer com que o jovem passe a sonhar novamente. O nosso papel é fazer com que os Bartimeus que estão jogados por essas vias aí fora, eles se levantem. A juventude tem que se levantar, mas ninguém levanta você sentindo pena. Enquanto todo mundo passava por Bartimeu, jogava moeda e ele se levantava. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, rapidamente ele o quê? Se levantou. E é isso que nós precisamos. Nós temos que invadir as escolas e falar para aquele jovem que está estudando que Jesus pode chegar até ele, que Jesus pode mudar a vida dele. Sabe por que tem evasão escolar? Porque o jovem está cansado. Muitos vão estudar para ver se preenche vazio, porque tem vazio. Eles vão estudar para preencher às vezes um vazio. Por isso que está numa disciplina, aí enjoa, aí passa para outra, aí enjoa, aí cansa de fazer aquilo, aí vai para outra, não conclui nada. Ele vive uma inconstância. Mas por quê? Porque até então todo mundo fala assim para ele: meu filho, tá bom. A mãe fala: meu filho, tudo bem, você não quer fazer essa disciplina? Vai para outra. Aí ele vai: mãe, cansei. Tá bom, filho, tá bom, então vai para outra. Quando alguém fala assim: rapaz, se tu não sabe o que você quer, tu não vai chegar no caminho. Alguém tem que despertar. Jesus não vai te dar um caminho, vai te dar a direção, tu tem que levantar. Rapidinho, o cara toma uma posição como rumo na vida. É ou não é? Quando você chega na Igreja Universal, o pastor fala: tadinho, você. É assim que nós somos tratados? Você recebe logo um sacolejão e tu desperta, é uma descarga de 220, não é? Tu já chega aqui, recebe a fé, como o bispo fala: a fé é um raio. Ela vem, desperta a gente e a gente passa então a ter uma direção na vida. E é essa direção que nós temos que levar para essa juventude. Eu louvo e agradeço a Deus. Hoje eu conversava com o professor Leonardo, com o bispo, e falei do senhor e do seu pai. Falei também do pessoal da IBNR, dos espaços que vocês estão cedendo para nós dentro das faculdades. Por quê? Para nós é uma oportunidade muito grande para nós poder chegar até a faculdade e falar para essa juventude, despertar, para essa juventude não parar de sonhar. Porque por mais que estejam estudando, muitos jovens, o problema não é o estudo, não é... Ele vai estudar, mas é dentro. Ele vai estudar, ele vai até se formar, mas se ele não resolver o problema dentro, ele cansa. Por isso que tem resistência, por isso que o pessoal desanima. O nosso papel é chegar até essa juventude e falar para eles que sonhos podem se tornar realidade. E para ele continuar estudando, sim. Para ele poder continuar lutando, sim. Porque nós queremos que ele seja um nesse Brasil e não mais um nesse Brasil. Você e eu, nós não somos mais um no meio dessa multidão. Nós viemos para poder fazer a diferença. Diga graças a Deus. Bartimeu era considerado mais um, sim ou não? Mas no momento que ele se levantou, o nome dele na Bíblia foi escrito. Mas ele teve que fazer o quê? Se levantar. Você está me entendendo? Quando você se levanta, o mal é quem cai. O diabo só prevalece na vida daqueles que se prostram. Porque no momento que você levanta, então todo o mal cai diante de você. Nós temos que levar essa mensagem para a juventude. Sabe por que o jovem é dominado pelas drogas? Porque ele se prostra para onde? Para as drogas. No momento que ele fala assim: ó, você não vai mais tomar conta da minha vida, é as drogas que vão cair diante dele. Mas alguém tem que fazer o quê? Falar. E quem é que tem que falar? Então a primeira pessoa tem que se levantar, quem é? Somos nós. É o líder, é o papel do líder a
se levantar. Você líder que me acompanha, não importa, você pode estar numa igrejinha pequenininha, lá em Tocantins, lá em Roraima, eu nem quero saber. Pode ser pequenininho, não tem nada na igreja, tem nada. Mas tem você, é o suficiente. Todo número multiplicado por zero, quanto é? Graças a Deus que temos um. Você não é mais um, você é um. E através de você começa uma multiplicação no trabalho da Força Jovem. E que Deus mande, e se Ele não mandar, nós vamos em busca desses Bartimeus que trazem um sonho. O sonho de poder ver uma vida melhor, o sonho de ter uma família melhor, o sonho de ter um teto, o sonho de cursar um nível superior, o sonho de ser alguém na vida, de ter uma família, de ter uma vida digna. Mas nós temos que chegar até esse Bartimeu e fazer com que ele se levante. E nós não vamos parar por aqui. Por isso que o nosso lema, e até falamos isso com o bispo, o negócio é o seguinte, não sei se você reparou. Nós falamos para eles, para ou continua? Eles falam, continua, a gente vai em frente. Eu pergunto ao Brasil inteiro, que é a América do Sul, para ou continua? Você não pode se dar por satisfeito. Nós temos que ir às ruas, trabalhar, fazer uma revolução. Nós fomos chamados para fazer uma revolução. Quase que eu levanto do lado do programa e começo a cantar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque essa é a realidade. Enquanto o Bartimeu estava lá sentado esperando que alguma coisa acontecesse, aconteceu alguma coisa? Nada. Quem espera fica ali parado. Quem fica esperando acontecer alguma coisa, morre esperando. Mas quem age, quem toma atitude, já começa a um reboliço dentro da pessoa. Automaticamente aquilo vai tomando forma e o que ela tanto quer vai chegar até as mãos dela. Porque quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Esse é o segredo. E é esse lema que nós temos que levar por esse Brasil afora. Falar para os jovens assim, ó, vem, vamos embora. Porque esperar não é saber. Porque quem sabe, e só quem sabe que tem fé. Porque quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem o quê? Certeza. E o que é a fé? É a certeza daquilo que se espera alcançar e a convicção de fatos que não. Bartimeu era cego, mas ele tinha o quê? Certeza que ele voltaria dali enxergando. Pergunta a você: Bartimeu foi até Jesus, voltou caolho? Jesus falou: seja curado só de uma vez. Curou só de um lado. O paralítico, quando foi até Jesus, voltou mancando? Foi assim? O morto voltou desmaiando. Ele acordava e caía. Acordava e caía. O endemoniado voltou torto só de um lado. A Bíblia diz que quem chega até Jesus tem a sua vida o quê? Transformada. Bartimeu chegou cego, mas voltou enxergando. E as perguntas vão chegar até a gente. Pode não ter perspectiva nenhuma. Talvez não tenha exemplo dentro de casa. Talvez não tenha oportunidade na vida. Eu não quero saber quais são as dificuldades que esse jovem já enfrentou. Mas no momento que ele pisar aqui, sonhos vão se tornar realidade. Diga graças a Deus.